É porque minha letra é tão bonita que para eu ler às vezes, eu me enrolo. Quem já ouviu a história de Jonas? Jonas estava num barquinho, queria ir para um lugar, não é isso? Então acabou a administração, a gente pode ir embora. Você já parou para pensar por que Jonas não queria ir para Nínive? Imagina, Wendel, Deus fala contigo, você acorda de manhã, a Diana fez aquele café da manhã gostoso, você tomou um café e veio a palavra do Senhor ao teu coração. Foi assim que aconteceu com Jonas. Veio a palavra do Senhor ao coração de Jonas e disse: Jonas, levanta, bota aquela roupa bonita, faz uma, né? Se prepara e vai a Nínive. Jonas, Nínive? Não, eu vou para Tarsis. O texto vai dizer que Jonas correu, fugiu. O porquê que Jonas fugiu? Por que ele não quis ir para Nínive? Nínive teve a sua criação lá em Gênesis 10, se eu não me engano, versículo 12, né? Você vai ver lá as fundações da descendência de Noé, quem fundou qual cidade. Mas olha que coisa interessante na internet, que você não encontra na Bíblia, são livros históricos. O porquê de Jonas não querer ir para Nínive. O povo de Nínive, nos tempos de Jonas, então o motivo de Jonas não querer ir para lá, torturava os profetas. Um ponto. Era conhecido como ladrão. Ele invadia e despojava outras regiões. Era sanguinário esse povo. Eles cortavam pés, mãos, orelhas, narizes e vazavam os olhos dos cativos. Fazia pirâmide com as cabeças dos prisioneiros. Cerrava as pessoas ao meio. Fazia escalpo, jogava óleo fervendo. Quando não arrancava a pele da pessoa viva. Era um povo terrível. Vamos parar por aqui, para você não se assustar mais e a gente voltar para o texto. Então, Patrícia, vai para Nínive no tempo de Jonas. Vai! Né? Fala assim, pô, imagina Deus falando comigo, eu lá comendo meu creme crack de manhã, porque pão engorda. Pão não. Creme crack também. Ele não está hoje não, né? Eu falo para não beber Coca-Cola e eu bebo. Ela fala, eu vou falar na igreja que você bebe Coca-Cola. Então, você tem um privilégio de Deus te visitar logo pela manhã e falar contigo. E quem aqui não gosta disso? Quando a gente se volta para o Senhor e acorda de manhã, antes de botar o pé no chão, você fala: Senhor, obrigado. Amém. Obrigado pela noite que eu nem vi, tanta coisa ruim aconteceu, o Senhor me livrou de tudo, eu estou começando um dia. Olha, eu sei que esse dia tem o seu mal, não quero nem saber qual é o seu mal, porque o Senhor está comigo. E aí você começa o teu dia, olha. Então Deus vai falar com Jonas e deu um recado para Jonas: Jonas, vá pregar a Nínive. Então, o início de tudo, desobediência de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 2 e 3. Desobediência, súplica e descontentamento. São os 3 pontos que nós vamos falar agora, né? Até o final aqui. Jonas 1, 2 e 3 diz assim: levanta e vai à grande cidade Nínive, chama e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus diz: Jonas, vá para Nínive, porque lá você vai ser bem tratado. Não, isso aí foi o que inventei. Né? Vai para Nínive. E Jonas, conhecendo todo o histórico que eu já li para você aqui, que você encontra na internet, do como os profetas eram tratados, ele fugiu. Tem gente fugindo aqui hoje. Tem gente fugindo das coisas que Deus manda fazer. Meu Deus. E o que acontece com Jonas? Jonas, ele, pela desobediência dele, ele entra num navio grande, misturado com um monte de gente. Ele é hebreu, né? Chamado povo justificado por Deus, se mistura com um montão de gente, porque no navio não tinha só hebreu, e ele fugitivo de Deus. Você já viu alguém conseguir fugir da presença de Deus? Sabe quando você vai pecar sozinho de noite no esconderijo, que só você sabe que você tem com Deus? Deus está ali. Minha esposa já foi dormir, ela não está vendo, mas Deus está vendo. Lá no teu trabalho, o teu chefe não está vendo, mas Deus está vendo. E Deus te chamou, como chamou a Jonas. Você sabe que Deus te chamou. Eu não sei, mas Deus sabe. E
você sabe que ele me chamou para um propósito. E o propósito de Jonas era ir pregar em Nínive. Pregar qual palavra, Paulo? Diz para aquele povo que se aquele povo não se consertasse em 40 dias, em 40 dias haveria destruição. O motivo primário de Jonas não querer ir para lá é porque Jonas conhecia Deus. E Jonas sabia que se aquele povo se humilhasse e orasse, e o que? E buscasse a face dele, e o que? Se convertesse dos seus maus caminhos. Então ele ia ouvir dos céus, ia fazer os pecados, ia sarar aquela terra. Mas Jonas não queria que Deus ouvisse o clamor daquele povo. Jonas queria que aquele povo morresse. Jonas não foi para lá por temer a sua vida, mas é porque ele não queria. Você vai ver isso lá comigo no capítulo 4, quando ele diz: Senhor, eu sabia, eu disse para o Senhor que se eles se arrependessem, o Senhor ia perdoar. Por isso eu não queria ir para lá. Mas volta para agora Jonas dentro daquele barco. E Jonas está indo para um outro caminho que não é Nínive. E os dias vão passar, 40 dias. De repente Jonas ia estar dentro do barco, 40 dias ia passar, e aquela cidade talvez morresse. Isso eu estou inventando, não sei se ia acontecer isso não, né? Porque a palavra não tinha sido anunciada lá ainda. Mas quando você é um chamado, há um objetivo de Deus na sua vida, Deus vai atrás de você. A gente gosta de ouvir aquela palavra que diz: as bênçãos, né? Você está correndo, né? Aí você olha para trás assim, as bênçãos de Deus atrás de você, aí tu vou dar uma olhada, vai para lá, e as bênçãos do Senhor, pode ver, mas o Senhor também vai atrás de você. E quando Ele vai atrás de você, a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. Terrível coisa é. Toda uma população dentro de um barco que não tinha nada a ver com a história de Jonas, vai ter as suas vidas postas em risco pela desobediência do homem de Deus. E ele bem lá no interior do navio, dormindo, tranquilão. Quantos crentes não estão dormindo no seu erro? Fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer, para pregar onde você tem que pregar, e você está fugindo. Até o dia que tiram sorte, até aquele momento, mais para frente você já conhece a história, não precisa ficar falando ali, né? Ele quase levou à morte tanto o desobediente como os que estavam em sua volta. A desobediência, o desobediente sabe que é ele o motivo dos problemas. O desobediente sabe que é ele o motivo dos problemas. Onde a gente vê isso? Verso 8 e 9. Senão eu vou falar a história toda e a gente não vai ler. E não, verso 8 e 9. Eu estava lendo de Obadias, não é? Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Isso aqui é os marinheiros falando, tá? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então, o desobediente sabe que ele é o motivo do problema. Quando ele é interrogado, ele diz: eu sou servo, eu conheço, eu sou hebreu do Deus vivo, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez separação entre as águas. E todos os marinheiros, você já viu o marinheiro ficar desesperado? Você já viu no Facebook aqueles vídeos das grandes ondas dos barcos? Cada onda que a gente vendo no vídeo, você já fica... E os caras lá rindo, brincando. Para um marinheiro entrar em desespero, é porque o negócio está ruim. E eles começam a fazer igual foi mais tarde lá com Paulo. Lembra de Paulo também no navio, onde a Patrícia uma vez ministrou aqui falando: não pula do barco, fica no barco, quem pular vai morrer. Lembra disso? Eles fizeram a mesma coisa, começaram a jogar para fora todo o peso, tudo aquilo que eles consideravam como peso em excesso e peso extra, tudo aquilo que estava no barco, começaram a se desfazer dos seus bens, para que de alguma forma eles conseguissem remar até algum local mais seguro. Mas o peso do barco era Jonas.
estava sobre Jonas o peso do barco. Não eram as coisas. Sobre aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Ali está o peso do barco. Ali está o risco do naufrágio, não somente da perda de uma vida, da vida do justo, mas também a vida daqueles que estão juntos naquele momento ali. Então eles vão e fazem esse questionamento para Jonas. Jonas nesse momento já está acordado, foi acordado, está todo mundo, cada um orando, rezando para o seu Deus, e Jonas vem e diz: eu sou aquele que sirva a um Deus só, que fez os céus e a terra, que fez a separação dos mares, e todos olham e falam: ele é o culpado disso. Você vai ver mais para frente um pouquinho, que Jonas vai falar para eles que era ele sim o motivo. E eles vão tentar remar e botar Jonas num local mais próximo, ou como se fosse na areia, até mesmo com medo do Deus de Jonas. Ou seja, se nós jogarmos Jonas no mar, pode ser que esse Deus destrua tudo. Vamos tentar remar até a areia mais próxima para salvar a vida desse rapaz, né? Mas eles não conseguem isso, como vocês conhecem bem a história. Então, os escolhidos, no caso Jonas, o hebreu, desdenha do Altíssimo, enquanto os ímpios, né, quando ouvem a falar acerca da voz do Senhor, o reverenciam. Jonas desdenha de Deus no momento em que Deus manda ele para um local e ele vai para outro. Ele vê toda aquela dificuldade e ele não faz nada. E Bruno, beleza, mas aonde que quando os ímpios ouvem a voz do Senhor, eles se reverenciam, eles se arrependem? Jonas 1, verso 16, diz assim: temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Esses eram aqueles que estavam dentro do navio, esses eram aqueles que estavam lá dentro do navio, que não eram crentes. Pelo simples fato deles verem a grandiosidade do ocorrido na vida de Jonas, do que o Deus de Jonas estava fazendo, isso foi motivo suficiente para eles fazerem votos a esse Deus, se arrependerem lá dos seus maus caminhos lá, fazerem súplicas a esse Deus. E aí sim eles pegam e jogam Jonas no mar. O peso do navio foi tirado, Jonas foi jogado no mar. Você já conhece a história, irmão Bruno, não precisa perder esse tempo, né? Uma sereia vem, pega Jonas, leva ele para o pedregulho. Não é não? Não, então ainda bem que aqui tem gente que estuda a Bíblia, né? Não é sereia não. É isso aí. É um grande peixe, né? Súplica em face da morte. Já viu quando a gente está correndo grande perigo? Você está desleixado, como eu estou falando aqui, tem alguém aqui que Deus já está começando a falar com essa pessoa hoje, não tenho dúvida disso. Você sabe que Deus tem um propósito para você, Deus já te chamou e você está endurecido ali, fazendo de qualquer jeito, né? Você é o peso do navio. Você vai esperar o negócio ficar tão ruim, para você aí sim suplicar, se arrepender, voltar, entrar no eixo. A súplica em face da morte. Eu lembro, antes de eu ler aqui Jonas 1, verso 17, eu vou ler capítulo 2, 1, verso 2, 7 e 8. Eu lembro uma vez Silas Malafaia pregando, ele falou assim: fulano de tal, não lembro o nome do cara não, mas ele falou o nome. Fulano de tal era filho do pastor fulano de tal, e ele estava todo errado, enchendo a fuça de cachaça, bebendo de Deus, falando besteira, vivendo uma vida promíscua. E ele foi para a Ilha Grande. Tem um vídeo do Silas que foi um vídeo bem antigo, ele vai falar isso. Tá ele e o cara lá na traineira, o cara da traineira lá dirigindo lá o barco lá, e ele lá rindo, debochando. Você já ouviu falar naquele vento sul? Pois é, bateu aquele vento sul no barco, e a traineira balançava, e aquele servo de Deus que estava lá atrás começou. Como é que é aquela música, pastor? Cabo da Nau? Salto o cabo da nau. Exatamente. O temor pela vida daquele homem que conhecia Deus, naquele momento da dificuldade, trouxe a ele a lembrança, a recordação, fez ele buscar a Deus. Então, verso 17,
capítulo 2, verso 1, 2, 7 e 8. Então, verso 17, a súplica em face da morte. Diz assim, verso 17: deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Verso 1 do capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Verso 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre, da onde? Do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Verso 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Verso 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Jonas, num momento ali de grande perigo, engolido por um grande peixe. Tudo isso porque ele não quis ir para Nínive, em obediência. E Deus vai tirar ele daquele navio, faz isso tudo que você já conhece, jogam ele no mar. Quando eles jogam Jonas no mar, o mar se acalma. E um grande peixe vem e engole Jonas. E Jonas fica vivo durante 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E a Bíblia vai dizer nos versículos que nós não lemos ali, ele fala das algas, das profundezas, tudo que ele sabe que aconteceu lá embaixo. Ele cita até alguns salmos de Davi, porque Davi também falou as mesmas coisas em grande dificuldade. E ele eleva o seu coração a Deus, né? Se arrepende e recebe o perdão de Deus no verso 10. Veja o que diz o verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Depois da oração de Jonas, o peixe obedece à vontade de Deus e joga Jonas na terra. Jonas atende a orientação e vai a Nínive, proclamar a ruína em 40 dias. Essa era a vontade de Deus para que Jonas fizesse desde o princípio, né? Explicar que Jonas não queria ir para Nínive. Então, já li aqui para vocês, mostrei no site por que Jonas não queria ir para Nínive, só está escrito aqui para não me esquecer. A vontade de Jonas não foi atendida. Quando a vontade de Jonas não foi atendida? Jonas não queria ir para Nínive para que aquele povo não recebesse o perdão, como eu já falei antes. Então a sua vontade não foi atendida. Quando Jonas vai lá falar a vontade de Deus sobre Nínive, Jonas vai dizer, em 40 dias essa cidade será destruída. Mas aquele povo se arrepende, aquele povo se veste de saco. É proclamado um jejum pelo próprio rei. E todos aqueles, durante um período, eles se arrependem, as suas obras mudam. E Deus vê dos céus e perdoa aquele povo. Então a vontade de Jonas não foi atendida. Jonas 4, verso 1 e 2. Vamos ver a vontade de Jonas? Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Então a vontade de Jonas é igual a gente vê hoje em dia, né? Senhor, seja feita a minha vontade. Tem crente que ora tanto para Deus que fala assim, Senhor, abençoa os meus pecados, vai dormir. Está tão ligado com Deus que ele fala, abençoa meus pecados e vai embora. Não tem. Não ora, não fala com Deus, não lê a Bíblia, não tem intimidade nenhuma. Quer que Deus guerreie as suas guerras, quer que Deus faça a sua vontade. Quando o exemplo na cruz do Calvário que foi dado, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha. Não é a vontade do eu sou. Tem que ser a vontade do grande, de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é o quê? Perfeita, boa, agradável, né? A vontade de Deus foi feita e houve salvação na vida ao invés de morte. Eu inverti aqui, mas Jonas 3, 4 a 10, Jonas 3, 4 a 10 vai dizer assim: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. Nínive era uma cidade grande, precisava de 3 dias para você percorrer Nínive.
E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia, olha aí o que Deus tinha mandado ele falar lá no capítulo 1. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive e ele levantou-se do trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cimas e fez uma proclamação que foi divulgada em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Um grande jejum foi feito naquele local. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte não pereçamos. Então, a vontade de Deus foi feita, houve salvação naquele local, e ao invés da morte, Deus trouxe vida. A palavra vai ser destruída em 40 dias. Isso era o que Jonas estava doido para ser em 2 dias. E durante 40 dias houve uma grande mudança naquele povo. Aquele povo cumpriu isso aqui, ó. Segundo a Crônicas 7:14. Eles atentaram para Deus, se arrependeram. Tudo aquilo que nós lemos aqui. Você imagina alguém que fazia pirâmide com a cabeça das pessoas, que queimava o outro vivo, arrancava a pele do cara vivo. Aquilo tudo que você viu, corta o nariz, corta a orelha, corta dedo, corta braço, corta tudo. Vão ter que parar com isso tudo. Vão demonstrar boas obras ao invés de mais obras. Então, de fato, aquele povo se arrependeu. Mas Jonas, o hebreu, o escolhido, no seu coração houve grande tristeza. Jonas, ferido na alma, fica triste com o perdão concedido por Deus aos ninivitas, se podemos chamar esse povo assim. Capítulo 4, 5 a 11 diz assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, fez ali uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que iria acontecer na cidade. Ainda, tu vê que ele foi lá e ainda ficou esperando, vamos ver o que vai acontecer lá. De repente, quem sabe, ele se arrepende, mas Deus manda um foguinho lá e consome aquele povo todo. E fez o Senhor Deus nascer, em algumas traduções está uma planta, e na minha fala uma abobreira, uma árvore que... negócio de abóbora, que tem uma folha larga. E fez o Senhor nascer uma abobreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo por causa da abobreira. Sabe quando as bênçãos vêm para a gente? Uma abobreirazinha, sabe? Você está no sol e vem só uma nuvenzinha que Deus manda. Igual tô lá com o pastor naquele solão, eu falo assim: pastor, vamos lá pro barracão, 3 horas a gente volta, 4, tem que ter uma sombra, uma nuvem. E quando a gente vê aquela nuvenzinha chegando na direção do sol, fica todo feliz, Se sente o cara mais importante. Olha como Deus é bom, Deus ouviu minha oração. Uma folha de uma abóbora, para te fazer sombra, fez com que Jonas ficasse demasiadamente feliz. E toda uma nação salva fez com que Jonas ficasse demasiadamente triste. Homem de Deus. Homem de Deus. Eu falei do 5 a 11, eu li 6, 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a arvoreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, o sol feriu a cabeça de Jonas, ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim se enfades por causa de uma abobreira? Você prefere morrer porque te foi tirado da sombra de uma abobreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor:
tiveste compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em um dia nasceu, em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Você aprendeu o livro de Jonas todinho, viu? Foi rápido, e eu botei aqui uma palavrinha aqui, e eu fecho assim, finalizando. Apesar da abobreira não estar mais aqui, como Jonas, no caso dele ali, não tinha mais a sombra, não tinha a folha, não tinha a abobreira. Deus fez através de um bichinho pequeno, porque o cego é assim, o Wendel. Ele não vê o que está acontecendo aqui do lado dele, né? Apesar da abobreira não estar mais aqui, o nosso Deus está. Aleluia. Então você tem motivo suficiente para alegrar-se com Deus, de voltar-se antes que o navio afunde, de se inclinar para Deus antes que você e os seus pereçam. Porque uma coisa eu te garanto, a vontade de Deus, ela sempre será feita. Aleluia. Queira você ou não. O que pode acontecer é que você pague, muito junto contigo pague também, pela desobediência daquele que sabe que é desobediente. Porque todo o mal, Jonas sabia o motivo do porquê todo aquele mal assolava aquele navio. Um conselho eu deixo para você hoje, meu irmão. Volta, se reconcilia com Deus. Fala para Deus isso. Senhor, eu sei que eu tenho Cristo. Às vezes você nem sabe. Você é um cristão relaxado. Vamos dizer assim. Cristão relaxado. Que Deus já te prometeu. E você fica esperando no seu relaxamento que as bênçãos aconteçam. Mas Deus não vai te dar. Não vai. E um coração igual de Jonas, pô, pior ainda. Parece que o cara nem é crente. Ontem eu estava falando lá no Valério, no NEM lá, a gente estava tendo uma reunião ontem, falando acerca do perdão. Que quando a gente perdoa, a gente às vezes lembra sem dor que o perdão não traz amnésia junto. A amnésia quem tem é Deus. Estava falando isso. Porque Deus diz que quando o seu pecado é perdoado, Ele esquece, Ele joga no mar do esquecimento. E eu estava orando de manhã hoje, Valéria, eu estava falando assim, Deus, quem me dera que eu fosse assim. Eu falei, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero, quando eu olhar para a cicatriz, aquilo não me trazer nem lembrança. Existe cicatriz que te faz lembrar de coisas boas. Porque toda vez que Jesus olha para a mão dele, na mão dele tem o quê? Tem uma marca. Ele lembra de quão benevolência ele fez pela humanidade através daquela cicatriz. E a gente fica se apegando naquelas marcas que nos remetem ao passado. E às vezes eu até concordo contigo, Valéria, sabe? De dizer que quando a gente lembra, de repente é porque a gente não perdoou de verdade. Porque eu não queria nem lembrar. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, Senhor, me ajuda de repente a passar assim, rapidamente, quando vier aquela lembrança, que não me traga sentimento nenhum, porque isso nos prende, isso nos deixa aprisionados e retém muitas e muitas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Porque Deus não vai te dar algo que você sabe que Ele tem para você de qualquer jeito. E você sabe que Deus falou com você hoje, porque eu não queria nem falar sobre Jonas, como eu falei com você no início. E se Deus falou contigo, meu irmão, eu te aconselho, ouça a voz do Senhor no dia de hoje. Volte-se para o Senhor enquanto há tempo. Para aquela cidade faltava 40 dias, mas para mim e para você pode ser que seja amanhã. E se o Senhor chamar a nossa senha, não adianta falar assim, ó, leva o outro. Não, é a tua senha que foi chamada. Nós temos que ser como aquelas virgens prudentes. Amém. Enche o teu azeite. Amém. Vamos orar.
Amém. Vamos, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra.